Esta história aconteceu há alguns anos em uma pequena cidade do interior, onde uma criança de apenas 7 anos se perdeu em uma densa floresta durante uma tarde de brincadeiras. O que começou como um momento de desespero para toda a família se transformou em um testemunho poderoso sobre o poder da fé, da esperança e da providência divina que atua de formas misteriosas em nossas vidas mais difíceis. Esta não é apenas mais uma história de final feliz, mas um relato que nos ensina sobre a importância de nunca desistir quando enfrentamos situações aparentemente impossíveis. Para todos nós que já passamos por momentos de angústia, preocupação com nossos entes queridos ou situações que pareciam não ter solução, esta história oferece esperança renovada e fortalece nossa confiança na proteção divina que nos acompanha sempre. A família de Sofia sempre foi conhecida na comunidade por sua fé sólida e participação ativa na igreja local. Maria, a mãe de Sofia, era catequista há mais de 15 anos e sempre ensinou a filha sobre o amor e proteção de Deus. O pai, João, trabalhava como carpinteiro e frequentemente falava sobre como via a mão do Criador em cada detalhe da natureza, especialmente nas madeiras que trabalhava diariamente. Sofia cresceu ouvindo histórias bíblicas sobre como Deus protege seus filhos, desde Daniel na cova dos leões até os israelitas no deserto. Aos 7 anos, ela já demonstrava uma fé simples e pura, característica das crianças que crescem em lares onde a oração e a confiança em Deus fazem parte do cotidiano. Esta base espiritual sólida seria fundamental nos acontecimentos que estavam por vir. A floresta onde Sofia se perdeu ficava nos arredores da cidade, uma área conhecida pelos moradores locais, mas que ainda guardava seus mistérios e perigos. Era uma mata densa, com árvores centenárias, pequenos riachos e uma vida selvagem diversificada. Durante décadas, apenas alguns caçadores e coletores de ervas medicinais se aventuravam por seus caminhos mais profundos, sempre com muito cuidado e experiência. As crianças da região tinham o costume de brincar nas bordas da floresta, mas sempre com a orientação rigorosa dos pais para não se afastarem muito. Sofia conhecia bem essas regras de segurança e nunca havia desobedecido antes. Por isso, quando ela desapareceu naquela tarde de sábado, todos ficaram surpresos, pois não era do seu temperamento se aventurar sozinha em territórios desconhecidos e perigosos. O que ninguém sabia naquele momento era que Deus já estava preparando algo extraordinário para demonstrar seu cuidado paternal. Os animais da floresta, desde os pequenos pássaros até os mamíferos maiores, começaram a apresentar comportamentos incomuns naquela tarde, como se estivessem sendo preparados para uma missão especial que envolveria a proteção e orientação de uma criança perdida e assustada. Na tarde daquele sábado de março, Sofia brincava no quintal de casa com suas bonecas quando uma borboleta colorida chamou sua atenção. Era uma borboleta diferente de todas que ela já havia visto, com asas que brilhavam como pequenos vitrais sob a luz do sol. Fascinada pela beleza daquela criatura, Sofia começou a segui-la, passo a passo, sem perceber que estava se afastando cada vez mais de casa. A borboleta parecia dançar no ar, voando lentamente como se quisesse ser seguida. Sofia caminhava hipnotizada, atravessando o pequeno córrego que separava sua propriedade da floresta. Em questão de minutos, ela se encontrou em meio às árvores altas, ainda seguindo aquela borboleta encantadora que continuava seu voo gracioso entre os galhos e folhagens, levando a menina para cada vez mais fundo na mata densa. Quando a borboleta finalmente desapareceu entre as copas das árvores, Sofia se deu conta de que estava completamente perdida. O sol começava a se pôr, criando sombras alongadas entre as árvores, e os sons da floresta se tornavam mais intensos. Pela primeira vez, a menina sentiu medo real, percebendo que não conseguia identificar nenhum caminho familiar que a levasse de volta para casa. Em casa, Maria começou a se preocupar quando chamou Sofia para o lanche da tarde e não obteve resposta. Procurou no quintal, nos quartos, perguntou aos vizinhos, mas ninguém havia visto a menina. O desespero começou a tomar conta de seu coração quando percebeu as pequenas pegadas que levavam em direção à floresta. Suas pernas tremeram ao imaginar sua filha sozinha naquela mata escura que se aproximava rapidamente. João foi chamado urgentemente do trabalho, e junto com alguns vizinhos, iniciaram as primeiras buscas ainda com luz do dia. Gritavam o nome de Sofia, usavam apitos, lanternas potentes, mas a floresta parecia ter engolido a menina. Enquanto isso, Maria se ajoelhou em sua sala, diante da imagem do Sagrado Coração de Jesus, e começou uma oração que duraria toda a noite,
clamando pela proteção divina sobre sua filha perdida na escuridão crescente. Enquanto Sofia permanecia perdida na floresta, enfrentando sua primeira noite longe de casa, Maria vivia momentos de angústia indescritível em sua sala de estar. Ajoelhada diante do altar improvisado que mantinha em casa, ela orava incessantemente, intercalando súplicas desesperadas com atos de fé inabalável. Suas lágrimas molhavam o terço que segurava firmemente, e suas palavras ecoavam pela casa silenciosa: Senhor, proteja minha filha. A notícia do desaparecimento se espalhou rapidamente pela pequena comunidade, e logo a casa da família se encheu de vizinhos, amigos da igreja e voluntários dispostos a ajudar nas buscas. O pároco local, Padre Antônio, chegou por volta das 9 da noite e organizou um grupo de oração contínua. Enquanto os homens se revezavam nas buscas pela floresta com lanternas e cordas, as mulheres mantinham vigília de oração na sala de Maria. Durante toda aquela noite, relatos estranhos começaram a surgir entre os moradores próximos à floresta. Dona Carmen, que morava na casa mais próxima à mata, contou que seus cães, normalmente agitados à noite, permaneceram calmos e até mesmo pareciam estar ouvindo algo. O Senhor Manuel, um antigo caçador da região, mencionou que os sons da floresta estavam diferentes, como se os animais estivessem se comunicando de uma forma especial durante aquelas horas. Maria, mesmo em meio ao desespero, sentia uma paz estranha tomando conta de seu coração a cada hora que passava orando. Era como se uma voz interior lhe sussurrasse que Sofia estava sendo cuidada, que não estava sozinha naquela floresta escura. Esta certeza inexplicável a fortalecia para continuar orando com ainda mais fervor, pedindo não apenas o retorno de sua filha, mas agradecendo antecipadamente pela proteção que sentia estar sendo concedida. Enquanto isso, na floresta, Sofia havia encontrado um troco oco onde conseguiu se abrigar do vento noturno. Mesmo com medo, ela lembrou das orações que sua mãe lhe havia ensinado e começou a recitar baixinho o Pai Nosso e a Ave Maria. Foi neste momento que algo extraordinário começou a acontecer. Pequenos ruídos suaves ao seu redor, como se animais se aproximassem, mas sem intenção ameaçadora, quase como uma proteção silenciosa se formando à sua volta. Com as primeiras luzes da madrugada, Sofia despertou em seu abrigo improvisado e percebeu algo surpreendente. Estava cercada por pequenos animais que pareciam estar ali para protegê-la. 2 coelhinhos descansavam próximos a seus pés. Uma família de esquilos havia construído uma espécie de barreira natural com galhos ao redor do troco, e vários pássaros cantavam suavemente nas árvores próximas, como se estivessem anunciando que ela estava segura e protegida. O que mais impressionou Sofia foi a presença de uma corça que a observava de longe com olhos serenos e bondosos. O animal não demonstrava qualquer sinal de medo ou agressividade, pelo contrário, parecia estar vigiando e cuidando da menina durante toda a noite. Quando Sofia se moveu para sair do troco, a corça deu alguns passos em uma direção específica, parou, olhou para trás como se estivesse esperando, e repetiu este comportamento várias vezes. Em casa, Maria continuava sua vigília de oração quando sentiu uma inspiração súbita para sair ao quintal. Era cerca de 5 horas da manhã, e o céu começava a clarear com tons rosados e dourados. Foi então que ela viu algo que marcaria sua vida para sempre. Uma revoada de pássaros voava em círculo sobre uma área específica da floresta, como se estivessem sinalizando alguma coisa importante naquela direção. Padre Antônio, que havia permanecido na casa durante toda a noite, também testemunhou este fenômeno extraordinário. Ele havia visto muitas coisas em seus 40 anos de sacerdócio, mas nunca havia presenciado algo tão claramente simbólico. Os pássaros não voavam aleatoriamente, eles formavam um padrão definido, sempre retornando ao mesmo ponto da floresta, como setas apontando para onde as buscas deveriam se concentrar naquela manhã. Maria sentiu seu coração disparar com uma mistura de esperança renovada e certeza espiritual. Ela sabia, com aquela convicção que só a fé pode proporcionar, que Deus estava respondendo às suas orações de uma forma visível e concreta. Acordou João imediatamente e mostrou-lhe o comportamento dos pássaros, explicando que precisavam dirigir as equipes de busca exatamente para aquela área da floresta onde os animais estavam indicando com tanta insistência e clareza. Sofia, ainda confusa mas confiante na bondade daqueles animais que a cercavam, decidiu seguir a corça que continuava sinalizando uma direção específica.
A menina lembrou das histórias bíblicas que ouvia na catequese sobre como Deus usava os animais para ajudar as pessoas, como os corvos que alimentaram o profeta Elias e a jumenta que falou com Balaão. Esta lembrança trouxe paz ao seu coração infantil e coragem para seguir aquela guia inesperada. A corça caminhava lentamente, sempre verificando se Sofia conseguia acompanhar o ritmo. Quando a menina tropeçava ou hesitava diante de algum obstáculo, o animal parava pacientemente e aguardava. Outros animais se juntaram a esta procissão extraordinária. Esquilos corriam à frente, aparentemente verificando se o caminho estava seguro, enquanto pássaros voavam de galho em galho, mantendo uma espécie de vigília aérea sobre o grupo que se movia pela floresta. O mais impressionante era como os animais pareciam conhecer exatamente quais caminhos eram seguros e quais deveriam ser evitados. Eles desviavam Sofia de áreas pantanosas, de declives perigosos e de regiões da mata onde outros animais mais selvagens poderiam representar ameaça. Era como se toda a floresta tivesse se organizado em uma missão coordenada de proteção e resgate, seguindo um plano que transcendia a compreensão humana comum. Durante esta caminhada, Sofia experimentou uma sensação de proteção que ela jamais havia sentido antes, nem mesmo nos braços de seus pais. Era como se uma presença invisível, mas profundamente amorosa, estivesse coordenando cada movimento daqueles animais. A menina começou a conversar baixinho com seus guias, agradecendo e contando sobre sua família, sobre sua mãe que certamente estava preocupada, sobre sua saudade de casa. Enquanto isso, as equipes de busca se reorganizavam seguindo a orientação dos pássaros que Maria havia observado. João liderava um grupo de 10 homens equipados com cordas, água, primeiros socorros e rádios comunicadores. Eles se dirigiram exatamente para a área que os pássaros indicavam, sem saber que estavam seguindo o mesmo caminho que Sofia percorria guiada pelos animais, em uma sincronização que só poderia ser explicada pela providência divina atuando simultaneamente em ambos os lados dessa busca desesperada. À medida que a manhã avançava, os sinais de que algo extraordinário estava acontecendo se multiplicavam tanto na floresta quanto na comunidade mobilizada. Os bombeiros que chegaram de cidades vizinhas para reforçar as buscas relataram comportamentos animais nunca vistos em suas décadas de experiência em resgates. Cachorros farejadores apontavam consistentemente para a mesma direção, mesmo sendo trazidos de pontos diferentes da floresta, como se seguissem um rastro invisível mas definido. Sofia continuava sua jornada guiada pela corça, que agora era acompanhada por outros animais em uma procissão crescente. Uma família de veados se juntou ao grupo, junto com vários pássaros de espécies diferentes que normalmente não interagiam entre si. O mais surpreendente era a harmonia perfeita entre todos esses animais, que caminhavam juntos sem qualquer sinal de territorialismo ou conflito natural, unidos em um propósito comum de proteção e orientação. Durante o percurso, a corça conduziu Sofia a um pequeno riacho de águas cristalinas onde ela pôde beber e refrescar o rosto. Os esquilos trouxeram pequenos frutos seguros para consumo, como se soubessem exatamente do que a menina precisava para manter suas forças durante a caminhada. Este cuidado detalhado com suas necessidades básicas demonstrava uma inteligência organizacional que ia muito além dos instintos animais normais, sugerindo uma coordenação superior orientando toda aquela operação de resgate. Na comunidade, Maria sentia uma paz crescente invadindo seu coração a cada hora que passava. Mesmo sem notícias concretas de Sofia, ela experimentava uma certeza interior de que sua filha estava sendo cuidada de forma especial. Esta convicção se fortalecia quando ela observava os contínuos sinais na natureza, pássaros voando em padrões específicos, o vento soprando sempre na mesma direção, e até mesmo as nuvens que pareciam formar setas apontando para determinada área da floresta. Padre Antônio organizou uma oração comunitária no início da tarde, reunindo mais de 100 pessoas no pequeno pátio da igreja. Durante esta oração coletiva, muitos relataram ter sentido uma presença especial, uma tranquilidade sobrenatural que os assegurava de que estavam presenciando um milagre em desenvolvimento. Esta fé coletiva se transformou em uma força poderosa que sustentava não apenas a família de Sofia, mas toda a comunidade envolvida nesta busca extraordinária que misturava esperança humana e intervenção divina. Por volta das 2 horas da tarde, Sofia e sua escolta animal chegaram a uma clareira especial da floresta, um local onde a luz solar penetrava generosamente entre as árvores, criando um ambiente quase sagrado. A corça parou ali, pela primeira vez desde o início da jornada, emitiu um som suave,
como se estivesse anunciando algo importante. Os outros animais se posicionaram em círculo ao redor da menina, formando uma proteção visível enquanto aguardavam o que parecia ser o momento final desta missão extraordinária. Sofia compreendeu intuitivamente que deveria permanecer naquele local e aguardar. Sentou-se em uma pedra coberta por musgo macio e observou seus protetores animais, que mantinham uma vigilância atenta mas serena. A menina se sentia completamente segura, como se estivesse no colo de uma mãe amorosa. Começou a orar em voz baixa, agradecendo a Deus pela proteção recebida e pedindo que pudesse rever sua família em breve. Simultaneamente, a equipe de busca liderada por João se aproximava daquela mesma clareira, seguindo rastros e sinais que pareciam se tornar mais evidentes a cada passo. Os pássaros voavam cada vez mais baixo, quase tocando as cabeças dos homens, como se quisessem acelerar o passo da equipe. Os cães farejadores demonstravam uma animação crescente, puxando as guias com força em direção àquela área iluminada da floresta. Maria, que havia insistido em acompanhar esta equipe de busca apesar das preocupações dos homens, sentia seu coração acelerar de forma inexplicável. Era como se uma voz interior lhe dissesse que o momento do reencontro estava próximo, muito próximo. Suas orações se intensificaram, e ela começou a repetir incessantemente: "Obrigada, Senhor, obrigada pela proteção sobre minha filha." Esta gratidão antecipada demonstrava uma fé que transcendia a necessidade de ver para crer. Os sons da floresta mudaram completamente quando as duas partes desta história milagrosa se aproximaram uma da outra. Os pássaros cantavam em coro harmonioso, como um hino de celebração antecipada. Os animais que protegiam Sofia começaram a se agitar de forma positiva, como se soubessem que sua missão estava chegando ao fim vitorioso. A natureza inteira parecia conspirar para que aquele momento de reunião familiar acontecesse da forma mais bela e memorável possível. O momento que toda a comunidade esperava chegou de forma ainda mais emocionante do que qualquer um poderia imaginar. Quando a equipe de busca se aproximou da clareira iluminada, João foi o primeiro a avistar sua filha sentada tranquilamente na pedra, cercada por animais que formavam um círculo protetor ao seu redor. O homem forte, acostumado ao trabalho pesado da carpintaria, teve que se apoiar em uma árvore para não desmaiar de emoção ao presenciar aquela cena que parecia saída diretamente das páginas da Bíblia. Maria correu em direção à filha com lágrimas de alegria escorrendo pelo rosto, mas parou a alguns metros de distância ao perceber que não estava interrompendo apenas um reencontro familiar, estava testemunhando um milagre palpável. Os animais não fugiram com a aproximação dos humanos, pelo contrário, permaneceram calmos e serenos, como se estivessem entregando oficialmente Sofia aos cuidados de sua família. A corça, em particular, olhou diretamente nos olhos de Maria, como se estivesse comunicando que havia cumprido sua missão divina. Sofia levantou-se lentamente e caminhou em direção aos pais com um sorriso sereno que transmitia paz interior profunda. Ela não parecia assustada, traumatizada ou sequer cansada após passar mais de 18 horas perdida na floresta. Pelo contrário, irradiava uma tranquilidade que impressionou todos os presentes. Seus primeiras palavras foram: "Mamãe, eu sabia que Deus estava cuidando de mim. Os animais foram meus amigos e me trouxeram até aqui para vocês me encontrarem." O abraço familiar que se seguiu foi testemunhado não apenas pelos homens da equipe de busca, mas pelos animais que permaneceram no local até que a família se reunisse completamente. Somente após vários minutos de emoção intensa, os animais começaram a se dispersar lentamente, cada espécie retornando para seu habitat natural. A corça foi a última a partir, permanecendo alguns instantes extras observando a família reunida, antes de desaparecer graciosamente entre as árvores. Todos os presentes naquela clareira sabiam que haviam testemunhado algo que transcendia a compreensão humana comum. Não era apenas uma história de final feliz, mas uma demonstração clara de como Deus pode usar toda a sua criação para proteger, orientar e abençoar seus filhos quando mais precisam. Este momento se gravou na memória de cada pessoa presente como prova viva de que milagres continuam acontecendo em nossos dias, especialmente quando a fé e a oração abrem nossos corações para reconhecê-los. Durante o caminho de volta para casa, Sofia contou detalhadamente sobre sua experiência na floresta, e cada palavra confirmava o que todos haviam presenciado na clareira. Ela descreveu como a corça apareceu na primeira noite e permaneceu próxima, como se fosse um anjo guardião enviado em forma animal.
A menina relatou que, mesmo tendo medo inicial, sentiu uma presença protetora que a tranquilizou e lhe deu coragem para confiar nos animais que se aproximavam com intenções bondosas. Sofia explicou como os esquilos lhe mostraram quais frutas eram seguras para comer e como os pássaros cantavam músicas suaves que a lembravam dos hinos da igreja. Ela contou sobre o momento em que os animais formaram uma proteção ao seu redor durante a noite fria, mantendo-a aquecida e segura. Mamãe, disse ela, era como se Jesus estivesse falando comigo através dos bichinhos, dizendo que tudo ia ficar bem e que logo vocês me encontrariam. O que mais impressionou Maria foi quando Sofia descreveu como orou durante toda a jornada e como sentia que suas orações estavam sendo respondidas em tempo real. A menina contou que, a cada Pai Nosso que recitava, mais animais se juntavam ao grupo, como se fossem enviados para reforçar sua proteção. Esta conexão entre oração e providência divina manifestada através dos animais demonstrava uma fé pura e uma percepção espiritual que surpreendia até mesmo os adultos mais experientes na fé. João, ouvindo o relato da filha, reconheceu a mão de Deus operando de forma extraordinária em cada detalhe da experiência. Como homem prático, ele sabia que o comportamento dos animais descritos por Sofia ia completamente contra seus instintos naturais. Predadores e presas caminhando juntos, animais diurnos e noturnos cooperando harmoniosamente, diferentes espécies se unindo em um propósito comum, tudo isso apontava para uma intervenção sobrenatural que organizou a criação para proteger uma criança inocente. A comunidade que aguardava ansiosamente na casa da família ficou profundamente emocionada ao ouvir o testemunho de Sofia. Muitos adultos choraram ao perceber como a fé simples e pura de uma criança havia movido o coração de Deus de forma tão visível e concreta. Este testemunho se espalhou rapidamente pela região, trazendo esperança renovada para muitas famílias que enfrentavam suas próprias dificuldades e precisavam de um sinal de que Deus ainda opera milagres em nossos dias. A notícia do milagre se espalhou rapidamente por toda a região, alcançando cidades vizinhas e despertando interesse de pessoas de diversas denominações religiosas. Jornalistas locais procuraram a família para registrar o testemunho, mas Maria e João decidiram compartilhar a história apenas com a intenção de glorificar a Deus e fortalecer a fé das pessoas, nunca buscando qualquer tipo de benefício pessoal ou fama. Esta atitude humilde e genuína apenas confirmava a autenticidade da experiência vivenciada pela família. Padre Antônio organizou uma missa especial de ação de graças uma semana após o acontecido, e a pequena igreja ficou lotada com pessoas vindas de localidades distantes. Durante a celebração, muitos fiéis relataram suas próprias experiências de proteção divina, inspirados pela coragem da família em compartilhar publicamente seu testemunho. Este movimento de partilha fortaleceu enormemente a vida espiritual da comunidade, criando um ambiente de fé renovada e esperança concreta. O comportamento dos animais da floresta também chamou a atenção de biólogos e veterinários da região, que não conseguiram encontrar explicação científica para a cooperação interespécies relatada por Sofia e confirmada pelos membros da equipe de busca. Alguns pesquisadores visitaram a floresta nas semanas seguintes, mas os animais haviam retornado aos seus padrões comportamentais normais, como se aquele evento extraordinário tivesse sido uma exceção única e específica para aquela situação especial. Maria começou a receber cartas de mães de outras cidades que haviam ouvido falar da história e encontraram consolo e esperança em suas próprias situações difíceis. Muitas relatavam como o testemunho de Sofia havia renovado sua confiança na oração e na proteção divina sobre suas famílias. Esta rede de apoio espiritual que se formou naturalmente demonstrou como um milagre genuíno tem o poder de multiplicar bênçãos e tocar corações muito além do círculo inicial dos envolvidos. A floresta onde tudo aconteceu se tornou um local especial de oração para muitas pessoas da comunidade. Famílias começaram a fazer caminhadas contemplativas pela área, sempre respeitando a natureza e agradecendo a Deus pela demonstração de seu cuidado paternal. Este movimento espontâneo transformou aquele espaço em um santuário natural, onde pessoas buscavam momentos de reflexão e fortalecimento espiritual, lembrando-se constantemente de que Deus pode usar qualquer elemento de sua criação para nos abençoar e proteger. A experiência de Sofia trouxe ensinamentos profundos sobre a natureza da fé infantil e sua capacidade de mover montanhas, conforme prometido por Jesus nos Evangelhos. A confiança pura e sem questionamentos que a menina demonstrou ao seguir os animais que Deus enviou para protegê-la exemplifica o tipo de fé que Cristo recomendava aos adultos quando dizia para nos tornarmos como crianças.
Esta simplicidade espiritual abriu canais divinos que resultaram em proteção sobrenatural e orientação milagrosa. Maria aprendeu que a oração persistente e cheia de fé realmente move o coração de Deus, mesmo quando as circunstâncias parecem desesperadoras. Durante aquelas longas horas de vigília, ela experimentou na prática como a oração pode sustentar a esperança e criar uma conexão espiritual que transcende as limitações físicas. Sua intercessão incansável não apenas trouxe proteção para Sofia, mas também mobilizou toda uma comunidade em torno da fé e da solidariedade cristã genuína. A história também revelou como Deus pode usar elementos inesperados de sua criação para realizar seus propósitos. Os animais da floresta, normalmente guiados apenas por instintos de sobrevivência, se tornaram instrumentos conscientes da providência divina, demonstrando que toda a natureza está sob o domínio do Criador e pode ser direcionada para cumprir seus planos de amor e proteção. Esta verdade fortalece nossa confiança de que estamos sempre cercados pelo cuidado divino. João descobriu uma dimensão nova de sua fé ao testemunhar como Deus respondeu às orações de sua família de forma tão concreta e visível. Como homem prático, ele sempre havia acreditado em Deus de forma mais reservada, mas este milagre transformou sua fé em algo vibrante e ativo. Ele começou a participar mais ativamente da vida da igreja e se tornou um testemunho vivo para outros homens sobre a realidade do amor divino em nossas vidas cotidianas. A comunidade inteira aprendeu que milagres não são eventos apenas dos tempos bíblicos, mas continuam acontecendo quando existe fé genuína, oração perseverante e corações abertos para reconhecer a ação de Deus. Esta experiência fortaleceu os laços entre os vizinhos, renovou a vida espiritual de muitos lares e criou uma atmosfera de espera. Quando Ana finalmente teve sua filha em segurança novamente, ela compreendeu que havia aprendido algo profundo sobre a natureza da fé. O desespero que sentiu na floresta não havia sido um sinal de fraqueza, mas o momento em que sua alma se abriu completamente para receber a graça divina. Era como se fosse necessário chegar ao limite de suas forças humanas para descobrir a força infinita que habitava em seu coração através da oração. O legado mais profundo da experiência de Ana e Sofia não está apenas na história de um resgate milagroso, mas na demonstração prática de que a esperança baseada na fé não é uma ilusão ou auto-engano, mas uma força real que pode sustentar e transformar vidas. Quando enfrentamos nossos próprios momentos de escuridão e incerteza, podemos nos lembrar de que o mesmo Deus que guiou uma criança perdida através da floresta continua trabalhando em nossas circunstâncias hoje, usando até mesmo nossas dificuldades para revelar seu amor e preparar nossos corações para sermos fontes de esperança para outros que caminham por trilhas semelhantes.